Jonas sempre dizia para si mesmo que jamais repetiria os erros do passado. Ele tinha jurado, com todas as forças, que nunca mais se meteria em encrenca por causa de estranhos na estrada. Mas naquele fim de tarde, no meio da BR-364, juramentos não valiam nada. Estava exausto, com os olhos pesados pelo tempo sem dormir, quando enxergou ao longe uma figura parada na beira da rodovia, cercada pela poeira vermelha que o vento levantava. O caminhão de Jonas, um Mercedes 1620 azul marinho, roncava forte, carregado com toneladas de madeira serrada que precisava entregar no Acre. A viagem era longa, a estrada castigada, e ele já vinha há mais de 14 horas ao volante com apenas 2 pausas rápidas. Uma para abastecer e outra para mastigar um pão seco com café frio. Tinha 52 anos, os cabelos grisalhos escondendo mais de 3 décadas de estrada e um coração endurecido. A esposa havia partido anos antes, levando consigo a paciência que já não tinha com a vida errante de um caminhoneiro. Os filhos cresceram longe, quase estranhos, e as mensagens que mandava raramente tinham resposta. O corpo pedia descanso, mas a mente insistia em cumprir prazos. Ainda faltavam quase 400 quilômetros até Rio Branco e cada buraco da rodovia parecia zombar da sua pressa. O céu estava fechado, tingido de cinza e vermelho pelo pôr do sol que se escondia. O ar abafado trazia cheiro de terra molhada e de queimadas antigas, e a estrada parecia se esticar como um fio infinito. Foi nesse cenário que ele viu o homem parado, com o braço erguido pedindo carona. Diferente de outros andarilhos que Jonas já encontrara, este não tinha o olhar perdido de quem vaga sem destino. Usava uma roupa simples, camisa clara de mangas longas, calça de tecido surrada e sandálias gastas. Nas costas, apenas uma sacola de couro envelhecida. O detalhe que chamou a atenção foi o modo como ele olhava para o horizonte, não para os carros. Era como se já soubesse que Jonas iria parar. O caminhoneiro quase acelerou sem pensar, mas algo dentro dele tremeu. Como se uma voz silenciosa dissesse que aquele instante não era comum. Pisou no freio devagar e puxou o caminhão para o acostamento. O coração batia rápido e, por um momento, Jonas se sentiu tolo por estar prestes a quebrar a promessa. Tá indo para onde, parceiro? A si mesmo. Perguntou pela janela, fingindo desinteresse. Para frente, só isso, respondeu o homem, com uma calma que não combinava com a pressa da estrada. Pode subir, mas se sujar o banco depois limpa, resmungou Jonas, tentando disfarçar a estranha sensação que já o dominava. O homem subiu devagar, ajeitando-se como quem já conhecia a cabine. Estendeu a mão e disse com voz firme: "Me chamo Daniel." "Jonas", respondeu seco, mas ao apertar a mão dele, sentiu um arrepio leve, como se uma corrente tivesse passado pelo braço. Seguiram em silêncio por alguns minutos. O ronco do motor e o som dos pneus no asfalto quebrado eram os únicos ruídos. Jonas tentava manter os olhos fixos na pista, mas era impossível ignorar a presença de Daniel ao lado. Havia algo diferente naquele homem. Sua postura era serena, como se estivesse em paz, mesmo diante do caos da estrada. Foi Daniel quem iniciou a conversa. "Você vive muito tempo na estrada, não é?" Jonas apenas bufou, mas em seguida começou a falar, sem entender por quê. Contou da rotina solitária, dos contratos mal pagos,
dos colegas que haviam se perdido em acidentes. Falou da filha que não via há quase 7 anos, do neto que nascera sem que ele pudesse estar presente, e da sensação de estar sempre atrasado, não apenas nas entregas, mas na vida. Daniel ouvia em silêncio, os olhos fixos na frente sem interromper, e isso fazia Jonas falar ainda mais. Era como abrir uma represa guardada há anos. Em certo momento, Daniel colocou a mão no painel e disse baixo: "A estrada cobra, mas também devolve. Às vezes, o que a gente perde no caminho é o que nos obriga a olhar para dentro." As palavras ficaram martelando na mente de Jonas. Ele nunca acreditara em frases bonitas, mas aquela parecia carregar um peso diferente. Mais adiante, a estrada se tornou um desafio. Buracos fundos, lama acumulada de chuvas recentes e curvas estreitas entre paredões de terra. Jonas reduziu a marcha, segurando firme o volante. Normalmente estaria tenso, praguejando contra o destino. Mas com Daniel ali, sentia uma calma estranha, como se fosse capaz de enfrentar qualquer coisa. Pararam em um ponto de apoio improvisado, um galpão de madeira que vendia comida caseira e combustível caro. Sentaram em uma mesa simples, dividiram um prato de arroz com frango e um café fresco. O dono do lugar, um homem baixo e desconfiado, olhou para Daniel de um jeito estranho, como se tivesse visto uma assombração. Jonas percebeu, mas não comentou. Enquanto comiam, Daniel falava de lugares que Jonas nunca ouvira. Comunidades ribeirinhas, cidades pequenas perdidas no mapa, histórias de pessoas simples que tinham pouco, mas viviam sorrindo. "O mundo não perdeu a bondade, só esqueceu de usá-la", disse ele, olhando pela janela para uma criança que brincava com uma lata velha como se fosse tesouro. Jonas ficou em silêncio. Aquelas palavras mexiam com lembranças que ele tentava enterrar. A vida na estrada tinha o ensinado a desconfiar de tudo e todos, mas aquele homem parecia desmontar suas defesas sem esforço. Naquela noite, de volta à estrada, uma chuva grossa caiu, transformando o asfalto em um espelho escorregadio. O caminhão balançava, mas Jonas não sentia o medo costumeiro. Daniel falava com calma sobre fé, não como sermão, mas como conversa de estrada. Comparava a vida a um trajeto cheio de curvas, buracos e também paisagens bonitas que só vê quem não tem pressa. Quando o relógio marcava quase meia-noite, decidiram parar em um trecho seguro para descansar. Jonas reclinou o banco e fechou os olhos pesados, enquanto Daniel ficou olhando pela janela, atento ao escuro da floresta. O último som que Jonas ouviu antes de adormecer foi a voz mansa do companheiro dizendo: "O rancor é como corrente que prende o caminhão atolado. Você pensa que anda, mas não sai do lugar." Essas palavras o seguiram até o sono. Jonas acordou com o som dos pássaros anunciando o dia. O sol ainda estava baixo, pintando de dourado as copas das árvores que cercavam a BR-364. A chuva da noite anterior tinha deixado o chão úmido e a névoa subia da mata devagar dentro da cabine, estranhando a sensação de leveza que carregava. Era raro acordar sem o peso da pressa ou da solidão esmagando o peito. Olhou para o banco ao lado, mas Daniel não estava lá. O coração disparou por um instante. Abriu a porta, desceu da boleia e olhou em volta. A estrada estava silenciosa, apenas os grilos terminando seu concerto da madrugada e alguns galhos molhados caídos sobre a pista. Nenhum sinal de passos,
nenhuma marca de presença. Era como se o homem tivesse evaporado durante a noite. Jonas passou a mão nos cabelos e bufou. Será que tinha sonhado tudo? Não podia ser. As palavras de Daniel ainda ecoavam fortes. O jeito como ele falava, como se conhecesse as feridas de cada um. Isso não era invenção da cabeça. Voltou para dentro do caminhão e, quando abriu o porta-luvas para pegar um maço de cigarros, encontrou um papel dobrado. A letra era simples, quase infantil, e dizia: nem toda ausência é abandono. Jonas gelou, sentiu um arrepio percorrer as costas. Aquilo não podia ser coincidência. Segurou o bilhete como se fosse frágil, dobrando-o devagar e guardando no bolso da camisa. Ligou o motor, mas não conseguiu partir imediatamente. Ficou ali parado, respirando fundo, tentando entender se havia caído em alguma peça do destino ou se aquele homem era mais do que aparentava. Horas depois, já rodando pela BR-364, parou em um ponto de apoio conhecido como Bambuzeiro, uma venda improvisada com telhado de palha e mesas de madeira. Pediu um café forte e ficou ouvindo dois caminhoneiros conversando no balcão. Você já ouviu falar de um sujeito que aparece na estrada, sempre de roupa clara, barba feita, fala manso, disse um. Já sim. Disseram que ele ajuda, consola e depois some sem deixar rastro. Jonas quase deixou. Tem gente que chama ele de profeta da estrada. A descrição batia em cheio. Respondeu o outro. Aquele homem que ele conhecera não era só mais uma figura qualquer. Ele estava sendo mencionado por outros, como uma lenda que atravessava quilômetros levando mensagens. Jonas se aproximou devagar, fingindo desinteresse, mas não resistiu. Esse sujeito tem nome? Ninguém sabe. Aparece e desaparece. Tem quem diga que já o viu no Acre e outros juram que ele foi visto no Mato Grosso. É como fumaça, some no vento, respondeu o caminhoneiro mais velho. Jonas voltou para o caminhão com a cabeça fervendo. Guardou o bilhete de Daniel ao lado do volante e deu partida. Agora não era apenas curiosidade. Era como se a estrada tivesse se transformado em um labirinto que escondia um segredo feito só para ele descobrir. Mais adiante, a chuva voltou. Não era forte, mas suficiente para deixar a pista escorregadia. Jonas reduziu e encarou cada quilômetro como lembrava das frases de Daniel e sentia que havia algo maior acontecendo. Já próximo a um vilarejo, decidiu parar para descansar. Comprou pão caseiro e um pedaço de queijo de uma senhora que vendia produtos em frente a uma casa simples de madeira. Quando entregou o troco, ela olhou fixo para Jonas e perguntou: "Você é Jonas, não é?" Ele se assustou. "Sou, mas como a senhora sabe?" Ela sorriu com doçura. Pediu para eu entregar isso. O homem de camisa clara disse que você passaria saiu um envelope amassado com seu nome escrito. Jonas abriu ali mesmo. Dentro havia uma fotografia em preto e branco. Ele dormindo na boleia do caminhão e Daniel sentado ao lado, olhando pela janela. No verso, uma frase curta: "Enquanto você descansava, eu vigiava." Jonas não conteve o nó na garganta. A senhora apenas balançou a cabeça e voltou a arrumar seus pães. Ele agradeceu em silêncio, guardou a foto no bolso e voltou para a estrada com os olhos marejados. Cada quilômetro parecia mais carregado de significado. Não era mais apenas uma entrega de madeira.
Aquela viagem estava se tornando um espelho, refletindo coisas que Jonas sempre evitara encarar. Sua solidão, sua raiva, seus fracassos e, acima de tudo, a necessidade de perdão. A noite caiu novamente. No céu, poucas estrelas atravessavam o manto escuro de nuvens. Jonas parou em uma clareira usada como ponto de descanso e desceu para esticar as pernas. A floresta ao redor parecia viva. Cada estalo de galho ou som de inseto soava como mensagem. Caminhou até um tronco caído e sentou, respirando fundo. O silêncio pesava como chumbo, até que lembrou do bilhete no bolso. Tirou-o, leu de novo e ficou encarando aquelas palavras simples. De repente, teve a sensação estranha de que não estava sozinho. Virou-se rápido, mas não havia apenas o vento balançando as folhas. Ainda assim, sentiu um arrepio na nuca. A presença de Daniel parecia permanecer mesmo sem corpo. Voltou para a cabine e, antes de ligar o motor, olhou diretamente para a câmera do painel que registrava a viagem. Apertou os punhos e murmurou em voz alta, como se fosse um desabafo. Onde quer que você esteja, eu vou te encontrar. Amigo ou amiga que está me ouvindo agora, me conta uma coisa. De qual cidade você está acompanhando essa história? Quero saber até onde essa estrada misteriosa está chegando. E olha, se você está gostando desse suspense e quer continuar viajando comigo nessa jornada cheia de sinais e mistérios, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é uma nova travessia e pode ter certeza que sempre vai ter uma mensagem que toca lá no fundo. Deixa nos comentários também. O que você faria se encontrasse alguém como esse Daniel na beira da estrada? Você daria carona ou seguiria a viagem? Quero muito ler a sua opinião. A madrugada avançava quando Jonas voltou a rodar. A estrada estava quase deserta. Apenas o brilho fraco dos faróis refletindo nas poças que restaram da chuva. O Mercedes 1620 vibrava pesado, mas o caminhoneiro sentia que algo mais vibrava junto. O coração acelerado não pelo medo, mas pela estranha sensação de estar sendo guiado. O rádio da boleia, que raramente pegava sinal naquela região, começou a chiar. De repente, uma voz feminina surgiu lendo cartas de ouvintes. Jonas estranhou. Nunca tinha conseguido captar essa estação por ali. A voz falava sobre perdão, sobre como muitas vezes carregamos fardos que não nos pertencem, e como o verdadeiro descanso só vem quando soltamos o que nos prende. Jonas desligou o rádio irritado, mas as palavras continuaram ecoando dentro dele, como se fossem uma resposta ao que Daniel havia dito. No quilômetro 217, a estrada estreitou, cercada pela mata fechada. Foi quando ele viu uma luz oscilando mais adiante. Reduziu a velocidade, atento. A cada metro, a imagem ficava mais nítida. Era uma pequena capela de madeira improvisada, cercada por velas e panos brancos amarrados nos galhos das árvores. Jonas parou o caminhão e desceu devagar. A porta da capela estava entreaberta. No interior, uma imagem simples de barro representava uma santa sem pintura, rodeada por flores secas. Ao lado, um caderno aberto mostrava anotações tremidas.
Obrigado pela cura. Obrigado pelo livramento. Eram agradecimentos anônimos, por me deixar sem assinatura, escritos como orações deixadas no caminho. Jonas passou a mão pelas páginas e, ao sair, percebeu algo balançando num galho acima da porta. Era um pedaço de pano branco bordado com um nome: Daniel. Ele sentiu as pernas vacilarem. O coração batia como se quisesse sair pela boca. Aquilo não podia ser coincidência. Respirou fundo, voltou ao caminhão e ficou encarando a estrada escura pela janela. Murmurou quase sem voz: "O que você quer de mim? Por que aparece e desaparece desse jeito?" Nenhuma resposta veio. Apenas o som da floresta, as gotas caindo das folhas e o zunido dos insetos. Ainda assim, Jonas sabia. Daniel estava deixando rastros, como se quisesse ser encontrado, mas apenas no tempo certo. Nos dias seguintes, a viagem se tornou uma mistura de estrada e enigma. A cada parada, uma pista. Em um posto improvisado, um caminhoneiro contou que um homem de roupa clara havia aparecido na noite anterior, conversado sobre fé e sumido no mato. Em outro ponto, uma criança lhe entregou um pedaço de madeira esculpida em forma de peixe, dizendo que o moço mandou guardar para o senhor Jonas. Esses sinais mexiam fundo com ele. O peixe o lembrava da mãe, que sempre usava um pingente com esse símbolo quando o levava à missa, décadas atrás. Era como se Daniel estivesse cutucando memórias que ele havia enterrado no tempo. No quilômetro 243, um trecho alagado obrigou Jonas a reduzir quase até parar. O caminhão chacoalhava, a lama engolia os pneus até metade. Desceu para analisar o caminho. O silêncio era absoluto. Quando voltou para a boleia, sentiu um arrepio na nuca. Olhou pelo retrovisor e, por um segundo, teve a impressão de ver uma silhueta parada atrás do caminhão. Virou-se rápido, mas não havia ninguém, murmurou. Seguiu devagar até o terreno firmar, mas a sensação de ser observado não desaparecia. No final da tarde, encontrou um grupo de caminhoneiros parados sob uma lona esticada. Todos bebiam café em copos plásticos e falavam baixo. Jonas encostou, desceu e puxou conversa. Perguntou sobre o trecho adiante, mas a resposta de um deles gelou seu sangue. Ontem à noite apareceu um sujeito estranho aqui. Cabelos até os ombros, barba bem feita, disse umas palavras sobre fé e depois sumiu. Fez até um de nós chorar. Jonas quase deixou o copo cair. Perguntou o nome, mas ninguém sabia. Apenas disseram que o homem havia falado sobre um Jonas que entenderia quando fosse a hora. O caminhoneiro sentiu o coração acelerar. Daniel estava por perto. Voltou para o caminhão com as mãos tremendo. Precisava seguir, precisava ver aquele homem de novo, mesmo que não soubesse o que diria. Naquela noite, a estrada parecia mais viva do que nunca. Os vultos se moviam rápido demais, e os sons eram altos como vozes. Jonas reduziu os faróis e continuou. Foi então que avistou uma lamparina acesa no acostamento. Parou. Era outra pequena construção de madeira, quase um barracão, com uma cruz improvisada no telhado. Lá dentro havia 4 pessoas sentadas em cadeiras de plástico, ouvindo um homem de fala calma. Ele não era Daniel, mas havia algo em sua voz que lembrava. Falava sobre recomeços, sobre como não importa o que fizeram com você, e sim o que você faz com isso. Jonas ficou na porta, ouvindo em silêncio, até que o homem o notou.
Você chegou, Jonas, disse. Como sabe meu nome? Perguntou ele surpreso. Porque ele avisou. Disse que você viria quando estivesse pronto. O homem tirou do bolso um lenço bordado com o mesmo símbolo do peixe e entregou. No canto, costurado em linha azul, estava escrito: Jonas, tudo sentiu que você procura já está sentou em você. Numa cadeira e ficou olhando para o tecido como se fosse uma relíquia. O silêncio caiu pesado. Ele respirava fundo, tentando conter as lágrimas. O homem apenas completou: perdoar os outros é difícil, mas perdoar a si mesmo é o que mais demora. Jonas baixou os olhos. Sentia como se a estrada não estivesse mais apenas do lado de fora, mas dentro dele. A madrugada avançava quando Jonas voltou a rodar. A estrada estava quase deserta, apenas o brilho fraco dos faróis refletindo nas poças que restaram da chuva. O Mercedes 1620 vibrava pesado, mas o caminhoneiro sentia que algo mais vibrava junto. O coração, acelerado não pelo medo, mas pela estranha sensação de estar sendo guiado. O rádio da boleia, que raramente pegava sinal naquela região, começou a chiar. De repente, uma voz feminina surgiu, lendo cartas de ouvintes. Jonas estranhou. A voz falava sobre captar essa estação, sobre como muitas vezes carregamos fardos que não nos pertencem, e como o verdadeiro descanso só vem quando soltamos o que nos prende. Jonas desligou o rádio irritado, mas as palavras continuaram ecoando dentro dele, como se fossem uma resposta ao que Daniel havia dito. No quilômetro 217, a estrada estreitou, cercada pela mata fechada. Foi quando ele viu uma luz oscilando mais adiante. Reduziu a velocidade, atento. A cada metro, a imagem ficava mais nítida. Era uma pequena capela de madeira improvisada, cercada por velas e panos brancos amarrados nos galhos das árvores. Jonas parou o caminhão e desceu devagar. A porta da capela estava entreaberta. No interior, uma imagem simples de barro representava uma santa sem pintura, rodeada por flores secas. Ao lado, um caderno aberto mostrava anotações tremidas. Obrigado pela cura. Obrigado pelo livramento. Eram agradecimentos por me deixar seguir, sem assinatura, escritos como orações deixadas no caminho. Jonas passou a mão pelas páginas e, ao sair, percebeu algo balançando num galho acima da porta. Era um pedaço de pano branco bordado com um nome: Daniel. Ele sentiu as pernas vacilarem. O coração batia como se quisesse sair pela boca. Aquilo não podia ser coincidência. Respirou fundo. Voltou ao caminhão e ficou encarando a estrada escura pela janela. Murmurou quase sem voz: O que você quer de mim? Por que aparece e desaparece desse jeito? Nenhuma resposta veio. Apenas o som da floresta, as gotas caindo das folhas e o zunido dos insetos. Ainda assim, Jonas sabia. Daniel estava deixando rastros, como se quisesse ser encontrado, mas apenas no tempo certo. Nos dias seguintes, a viagem se tornou uma mistura de estrada e enigma. A cada parada, uma pista. Em um posto improvisado, um caminhoneiro contou que um homem de roupa clara havia aparecido na noite anterior, conversado sobre fé e sumido no mato. Em outro ponto, uma criança lhe entregou um pedaço de madeira esculpida em forma de peixe, dizendo que o moço mandou guardar para o senhor Jonas. Esses sinais mexiam fundo com ele.
O peixe o lembrava da mãe, que sempre usava um pingente com esse símbolo quando o levava à missa, décadas atrás. Era como se Daniel estivesse cutucando memórias que ele havia enterrado no tempo. No quilômetro 243, um trecho alagado obrigou Jonas a reduzir quase até parar. O caminhão chacoalhava, a lama engolia os pneus até metade. Desceu para analisar o caminho. O silêncio era absoluto. Quando voltou para a boleia, sentiu um arrepio na nuca. Olhou pelo retrovisor e, por um segundo, teve a impressão de ver uma silhueta parada atrás do caminhão. Virou-se rápido, mas louco, não havia ninguém, murmurou. Seguiu devagar até o terreno firmar, mas a sensação de ser observado não desaparecia. No final da tarde, encontrou um grupo de caminhoneiros parados sob uma lona esticada. Todos bebiam café em copos plásticos e falavam baixo. Jonas encostou, desceu e puxou conversa. Perguntou sobre o trecho adiante, mas a resposta de um deles gelou seu sangue. Ontem à noite apareceu um sujeito estranho aqui. Cabelos até os ombros, barba bem feita, roupa clara. Disse umas palavras sobre fé e depois sumiu. Fez até um de nós chorar. Jonas quase deixou o copo cair. Perguntou o nome, mas ninguém sabia. Apenas disseram que o homem havia falado sobre um Jonas que entenderia quando fosse a hora. O caminhoneiro sentiu o coração acelerar. Daniel estava por perto. Voltou para o caminhão com as mãos tremendo. Precisava seguir, precisava ver aquele homem de novo, mesmo que não soubesse o que diria. Naquela noite, a estrada parecia mais viva do que nunca. A floresta murmurava, os vultos se moviam rápido demais, e os sons eram altos como vozes. Jonas reduziu os faróis e continuou. Foi então que avistou uma lamparina acesa no acostamento. Parou. Era outra pequena construção de madeira, quase um barracão, com uma cruz improvisada no telhado. Lá dentro, havia 4 pessoas sentadas em cadeiras de plástico, ouvindo um homem de fala calma. Ele não era Daniel, mas havia algo em sua voz que lembrava. Falava sobre recomeços, sobre como não importa o que fizeram com você, e sim o que você faz com isso. Jonas ficou na porta, ouvindo em silêncio, até que o homem o notou. Você chegou, Jonas, disse. Como sabe meu nome? Perguntou ele surpreso. Porque ele avisou, disse que você viria quando estivesse pronto. O homem tirou do bolso um lenço bordado com o mesmo símbolo do peixe e entregou. No canto, costurado em linha azul, estava escrito: Jonas sentiu as pernas fraquejarem. Tudo o que você procura sentou numa cadeira e ficou olhando para o tecido como se fosse uma relíquia. O silêncio caiu pesado. Ele respirava fundo, tentando conter as lágrimas. O homem apenas completou: perdoar os outros é difícil, mas perdoar a si mesmo é o que mais demora. Jonas baixou os olhos. Sentia como se a estrada não estivesse mais apenas do lado de fora, mas dentro dele. Jonas rodava devagar, como se cada quilômetro fosse pesado demais para ser vencido. Porta-luvas, o peixe esculpido no painel e o lenço guardado no bolso já não eram apenas objetos, eram sinais, fragmentos de uma presença que insistia em segui-lo, mesmo quando desaparecia. Ele não sabia se era fé, destino ou loucura, mas uma coisa estava clara. A estrada já não era só barro e buraco, era também espelho. No quilômetro 291, a chuva voltou, grossa e ruidosa. O para-brisa não dava conta, e a cada Jonas curva segurava firme, o caminhão parecia mas deslizar curiosamente para o nada. Não sentia o desespero de outras vezes.
Era como se Daniel tivesse deixado uma calma impregnada na cabine. Uma paz que ele nunca conheceu em 30 anos de estrada. Decidiu encostar em um posto improvisado feito de tábuas reaproveitadas, onde alguns moradores vendiam banana frita e caldo de cana. Comprou um copo doce e sentou em um banco de cimento, o corpo cansado, mas a mente inquieta. Uma senhora de cabelos brancos, pele marcada pelo tempo e olhar vivo, aproximou-se dele. "Você é o Jonas, não é?" Perguntou como se já soubesse. Ele quase engasgou com o caldo. "Sou... Mas de onde a senhora me conhece?" "O homem da camisa clara me disse que você ia passar por aqui. Pediu que eu entregasse isto." Ela colocou em suas mãos um envelope de papel amassado. Jonas abriu devagar, como quem abre uma caixa de memórias. Dentro havia uma foto em preto e branco. Ele dormindo na boleia, com Daniel ao lado, olhando pela janela vigilante. No verso, uma frase: "Enquanto você dormia, eu cuidava." Jonas sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era imaginação. Não podia ser. Daniel não só estivera ao seu lado, como agora parecia brincar com a realidade, deixando provas físicas da própria presença. De volta ao caminhão, Jonas ficou um tempo encarando a fotografia. Não sabia se sentia medo. No fundo, uma parte dele, aquela mais dura e calejada, ainda tentava resistir, mas outra parte, escondida e frágil, começava a desejar que Daniel estivesse realmente por perto. Seguiu viagem em silêncio. A estrada estava pesada, cheia de curvas fechadas, como se testasse sua paciência. A cada quilômetro, as lembranças da infância voltavam. A mãe rezando diante de um altar simples, o cheiro de vela e flores de papel, o pai ausente e os silêncios que marcaram sua juventude. Daniel parecia puxar essas memórias para fora, obrigando-o a olhar para elas. No quilômetro 320, Jonas avistou um carro tombado em uma ribanceira. O veículo ainda soltava fumaça pelo capô. Ele freou o caminhão bruscamente, correu até o local e viu um jovem preso pelo cinto, desmaiado, com sangue escorrendo na testa. Sem pensar, arrombou a porta, puxou o rapaz e o deitou sob a sombra de uma árvore. Pegou um pano, molhou na garrafa d'água e limpou o rosto dele. O jovem abriu os olhos por um instante e murmurou: "Ele me salvou, o homem de roupa clara." Jonas congelou. "Como era esse homem?" perguntou com a voz trêmula. Mas o rapaz desmaiou de novo. Pouco depois, uma ambulância velha chegou com barulho de sirene fraca. Os socorristas levaram o jovem. Jonas voltou para o caminhão com o coração disparado. Era impossível negar. Daniel estava em todo lugar, aparecendo para outros, deixando rastros que não podiam ser ignorados. Mais tarde, ao entardecer, Jonas encontrou uma faixa estendida entre duas árvores com letras pintadas em tinta vermelha. "Jonas, pare aqui." O caminhão freou quase sozinho. Havia uma trilha estreita entrando na mata. Sentado em um toco de árvore, uma criança o esperava. Vestia roupas simples, calça arregaçada, pés sujos de terra. "O moço mandou você entrar", disse a criança com naturalidade. "Que moço?" perguntou Jonas, já sabendo a resposta. "Ele me deu doce de cabelo comprido e disse para esperar por você." Jonas respirou fundo e entrou na trilha. O chão estava coberto de folhas úmidas, galhos quebrados, o ar impregnado de cheiro de resina. Depois de alguns minutos, chegou a uma clareira. No centro havia um altar improvisado feito de pedras e madeira.
Sobre ele, um bilhete preso por uma pedra. Você já não é o mesmo homem que saiu de casa. Jonas leu em silêncio, sentindo como se tivesse levado um golpe no peito. Sentou no banco improvisado ao lado e deixou o peso do corpo afundar. O cheiro da floresta, a umidade no ar, tudo parecia intensificar as palavras. E foi então que uma voz soou dentro dele, não vinda do vento ou da mata, mas da própria mente. Você precisa se perdoar. Ele levantou assustado, olhando ao redor. A clareira estava vazia, mas a frase continuava dentro dele como um eco profundo. Pela primeira vez, Jonas chorou sem vergonha. Não chorou de raiva. Era como se tivesse carregado correntes invisíveis por décadas e, de repente, uma delas tivesse se rompido. De volta ao caminhão, a criança já não estava no tronco. A faixa desaparecera. Jonas entrou na boleia, ainda com lágrimas nos olhos. Não ligou o motor imediatamente. Ficou parado, respirando fundo, entendendo que algo havia mudado. A estrada, antes temida e solitária, agora era um palco de transformação. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de ferrugem e cinza, mas o que pesava não era a carga no baú. Eram os pensamentos, as lembranças, as revelações. Daniel não aparecia, mas sua presença era cada vez mais forte. O dia seguinte amanheceu pesado, com o céu encoberto por nuvens grossas e o ar cheirando a terra molhada. Jonas ligou o Mercedes ainda antes do sol nascer e deixou a boleia deslizar devagar pela BR-364. O barulho do motor misturava-se com o canto dos pássaros. Cada ruído parecia carregar um significado oculto. No painel, o chaveiro em forma de peixe balançava a cada solavanco. No bolso, o lenço bordado. E dentro do porta-luvas, a fotografia que Daniel havia deixado como prova de sua vigília. Jonas se sentia acompanhado, mesmo estando sozinho. Era como se uma parte invisível da estrada fosse povoada por uma presença constante, silenciosa, mas firme. Horas depois, já próximo a um trecho onde a rodovia se tornava barro puro, Jonas precisou parar para analisar o caminho. O solo estava encharcado. Galhos caídos bloqueavam parcialmente a passagem. Desceu do caminhão e caminhou alguns metros, as botas afundando na lama grossa. Ao retornar para a boleia, percebeu pegadas frescas. Não eram marcas de pneus, mas de pés descalços, grandes, profundas, feitas há pouco tempo. Jonas se agachou, passou a mão pela marca e sentiu a lama ainda úmida, murmurou olhando ao redor. Mas não havia ninguém, apenas o silêncio denso da floresta, como se observasse cada movimento dele. Seguiu viagem lentamente, engatando reduzida e vencendo cada metro com paciência. O caminhão gemeu, mas passou. Do outro lado do atoleiro, avistou um mirante abandonado. Subiu as escadas de madeira podre que rangiam a cada passo. Do alto, o rio serpenteava ao longe, refletindo a luz fraca sobre uma pedra coberta de musgo. Havia outro bilhete preso com uma pedra. A resposta não está no fim, está na pergunta que você ainda não fez. Jonas ficou sentado ali por longos minutos, encarando o horizonte como quem busca algo que não sabe nomear. Sentia que Daniel não lhe dava soluções, mas sementes de reflexão, e cada uma delas germinava fundo, abrindo fissuras em camadas que ele acreditava impenetráveis.
Ao cair da noite, parou próximo a uma ponte de concreto antigo, herança de um tempo em que o governo ainda mantinha aquele trecho. Desceu da boleia e caminhou até o centro da ponte. O rio corria lento, refletindo algumas estrelas que escapavam pelas frestas das nuvens. De repente, passos ecoaram atrás dele. O caminhoneiro virou-se rápido, mas não era Daniel. Um andarilho magro, com o rosto queimado de sol e uma mochila rasgada nas costas, aproximava-se. Trazia nas mãos um pequeno objeto metálico. "Você é Jonas?" perguntou com voz rouca. "Sou. Quem mandou você?" O homem ergueu o objeto. Era um chaveiro em forma de peixe, mas diferente do outro, feito de metal gasto, com sinais de tempo. O homem de roupa clara pediu que eu entregasse isso. Disse que você entenderia. Jonas pegou o chaveiro com cuidado. O metal estava quente, como se tivesse sido segurado firme minutos antes. Reconheceu o símbolo, o mesmo que sua mãe usava num colar, quando ainda o levava à igreja nos domingos de infância. Era a memória da fé que ele havia abandonado com os anos de estrada. Sem dizer mais nada, o andarilho virou-se e desapareceu na escuridão. Jonas ficou parado na ponte, olhando para o objeto em suas mãos. Uma lágrima escorreu pelo rosto, sem que ele pudesse controlar. Não era tristeza, era uma sensação estranha de reencontro. De volta ao caminhão, guardou o novo chaveiro no painel, ao lado do outro. Agora eram 2 sinais, 2 lembretes. Ele se sentia cercado, não por ameaças, mas por algo que o chamava de volta para dentro de si mesmo. No quilômetro 347, encontrou uma pequena venda de beira de estrada. Comprou um pedaço de bolo de macaxeira e um copo de suco de caju. Enquanto comia em silêncio, uma criança correu até ele e entregou uma folha dobrada. O moço disse que era pro letra senhor. Era a mesma dos Jonas bilhetes abriu. anteriores. Não tenha medo do que já passou. É nele que você encontra a chave do que vem. O caminhoneiro fechou os olhos, respirou fundo. Começava a aceitar que aquela jornada não era apenas uma entrega, era um chamado. Daniel não queria apenas ser encontrado, queria que Jonas se encontrasse. Mais tarde, já de volta ao volante, a noite caiu pesada. A mata parecia viva, como se cada árvore tivesse olhos. O vento batia forte, Jonas uivando manteve como os vozes faróis distantes, baixos, tentando não se perder na neblina que cobria a estrada. Foi então que avistou ao longe uma luz tênue, como de lamparina. Acelerou um pouco e viu que era uma cabana simples, feita de madeira velha e lona remendada. Decidiu parar. Dentro, um grupo pequeno de pessoas sentava em círculo, em silêncio, diante de uma fogueira. Um homem falava com voz calma. "Não importa quantas estradas você percorreu. O que importa é se está disposto Jonas a ficou parar de parado na fugir." porta, Observando. O homem o olhou e disse: "Você chegou. Ele disse que você viria." Estendeu a mão e entregou-lhe outro bilhete. "Tudo o que você procura já te pertence. Só falta aceitar." Jonas guardou o papel com cuidado. O coração estava disparado, mas não de medo. Era como se estivesse prestes a atravessar um portal invisível. Jonas voltou à boleia naquela noite com o bilhete no bolso e o coração em chamas. O motor do Mercedes 1620 roncava, mas o que realmente ecoava era a frase que ele tinha acabado de ler. "Tudo o que você procura já te pertence, só falta aceitar."
Essas palavras ficavam repetindo na mente como uma oração involuntária, misturando-se ao barulho da chuva que começava a cair fina sobre a estrada. Seguiu viagem em silêncio, apenas com os pensamentos. Cada curva parecia trazer uma lembrança. Lembrou do pai, que nunca soube ser presente. Lembrou da ex-mulher, cansada da vida de ausência. Lembrou dos filhos que ele mesmo afastou com a desculpa da estrada. Pela primeira vez não tentou afogar essas memórias com música alta ou distrações. Deixou-as doer. No quilômetro 358, uma placa velha e enferrujada anunciava um desvio. Jonas reduziu e entrou. A estrada de barro levava até uma clareira onde alguns caminhoneiros estavam reunidos em volta de uma fogueira. 6 homens, todos silenciosos, observavam as chamas como se fosse um sermão. Jonas parou, desceu e se aproximou. Um deles, de barba grisalha e olhar cansado, o encarou e disse: "Você também viu, não foi?" "Quem?" Jonas respondeu, já sabendo a resposta. "O homem de roupa clara. Vicente, Daniel, sei lá qual o nome dele. Ele esteve aqui ontem. Sentou conosco, escutou cada um e depois desapareceu na mata. Disse apenas que Sentou-se o último ao a lado chegar do grupo. entenderia tudo. Nenhum deles parecia Jonas em dúvida. sentiu as pernas Todos tinham tremerem. certeza de que estavam vivendo algo fora do comum. O silêncio ali não era vazio, era cheio. O estalo da madeira queimando, as brasas voando como pequenas orações no escuro, tudo compunha um cenário quase sagrado. De volta ao caminhão, Jonas não conseguiu dormir. Ficou horas parado, olhando para o nada. A estrada, de repente, não era só lama e poeira. Era revelação. No dia seguinte, o sol nasceu fraco, iluminando a BR como um palco. Jonas rodava devagar, quando avistou uma nova faixa estendida entre árvores. As letras, pintadas de azul, diziam: "Jonas, não fuja de si mesmo." Ele freou devagar, desceu e olhou ao redor. A faixa balançava ao vento, mas não havia ninguém. Apenas o som dos pássaros e da floresta acordando. Decidiu seguir a pé por uma pequena trilha próxima. O chão estava coberto de folhas e o ar cheirava a Depois de resina alguns e minutos, terra molhada. encontrou outra cabana simples. Lá dentro, um altar feito com pedras, uma vela apagada e um bilhete preso num pedaço de madeira. "Você não precisa provar nada para ser amado." Jonas leu devagar e uma lágrima escorreu. Não lembrava a última vez que tinha chorado sem raiva, sem culpa, apenas por sentir. Sentou-se diante do altar e ficou em silêncio. Ali percebeu que o peso que carregava não era só da estrada, era das próprias No retorno à escolhas. boleia, Algo o fez parar. Em cima do banco do carona, que até então estava vazio, havia um lenço branco, o mesmo tecido, a mesma letra bordada com linha azul. "Estou mais perto do que imagina." Jonas segurou o lenço com força. Não tinha como alguém ter colocado aquilo ali sem que ele percebesse. A respiração acelerou. "Daniel, você está me seguindo, não está?" murmurou. Seguiu viagem, mas a cada quilômetro, No quilômetro a sensação de 366, proximidade crescia. Avistou no horizonte uma estrutura estranha. Um barracão de madeira e ferro velho, com uma cruz improvisada no telhado. Decidiu parar. Dentro, 4 pessoas ouviam atentamente um homem falar. Ele não era Daniel, mas sua voz carregava o mesmo tom sereno. Falava sobre recomeço, sobre a coragem de encarar o próprio reflexo. Jonas ficou na porta sem se anunciar.
até que o homem interrompeu o discurso e olhou diretamente para ele. Ele disse que viria quando estivesse pronto. Jonas engoliu em seco. O homem tirou do bolso um pano dobrado e entregou. No tecido estava bordado novamente o peixe, mas dessa vez acompanhado da frase: "Não carregue sozinho o que pode ser partilhado." Jonas fechou os olhos por um instante. Aquilo pesava mais do que qualquer carga que já transportou. Sentia que estava à beira de um desfecho, mas não sabia se tinha coragem de atravessar. De volta ao caminhão, encostou a cabeça no volante e ficou em silêncio por longos minutos. A estrada chamava, Daniel chamava, mas acima de tudo, a própria consciência gritava. Quando a noite caiu, uma neblina densa tomou conta da BR. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, e foi nesse cenário que Jonas o viu. Uma silhueta caminhando devagar pelo meio da pista. Reduziu imediatamente, o coração disparado. Mas quando saiu da boleia, Jonas a figura desapareceu. Não precisava mais vê-lo claramente. Já entendia. Daniel nunca esteve apenas fora, mas dentro dele o tempo todo. O amanhecer chegou devagar, tingindo a mata com tons de cinza e dourado. Jonas estava exausto, mas algo dentro dele permanecia desperto, como se a estrada tivesse arrancado o sono para deixá-lo mais atento. O Mercedes avançava firme, apesar da lama e dos buracos, mas quem realmente mudava a cada quilômetro, no quilômetro 372, avistou um grupo de caminhões parados em semicírculo. Homens estavam reunidos em volta de uma fogueira improvisada, todos em silêncio, olhando as chamas como se participassem de um ritual. Jonas estacionou, desceu e se aproximou. Um deles levantou o rosto e sorriu. "Você também já ouviu, não é?" Jonas assentiu com a cabeça, sem coragem de negar. "Ele passou por aqui ontem", disse outro caminhoneiro. Não falou muito, que o último só escutou e deixou cada um refletindo. Tudo. O coração de Jonas apertou. Sentou-se junto ao grupo e permaneceu em silêncio. A chama estalava, lançando pequenas faíscas que subiam como preces invisíveis. Pela primeira vez em anos, Jonas se sentiu parte de algo. Não era mais o caminhoneiro solitário, perdido em rancores e lembranças. Ali, junto àquele círculo silencioso, sentiu-se irmão de estrada, companheiro de dor e de fé. Quando voltou para a boleia, encostou a cabeça no vidro da janela e sorriu sozinho. Já não tinha pressa. Pela primeira vez, não importava a entrega nem o horário. Importava apenas o que aquela viagem estava construindo dentro dele. Dias depois, a estrada começou a mudar. O barro cedeu espaço para trechos mais firmes e placas enferrujadas anunciavam que Jonas se aproximava do fim da BR-364. O coração pesava com uma mistura de orgulho, quilômetros de lama, buracos e solidão, mas sentia que o fim da estrada significava também o fim do mistério. Antes do limite do município, decidiu parar em uma clareira. Desceu devagar, caminhou até uma árvore de raízes expostas e encostou a mão no tronco. Fechou os olhos e murmurou em silêncio: "Obrigado." Não agradecia apenas a Daniel, mas à estrada, aos sinais, à própria vida que, de alguma forma, tinha lhe dado a chance de recomeçar. Quando voltou ao caminhão, encontrou uma sacola pendurada no retrovisor. Dentro havia um pote de barro tampado com palha, uma maçã vermelha e um bilhete escrito à mão.
O alimento chega quando a fome é verdadeira. Vai em paz, Jonas. O caminhoneiro respirou fundo, abraçou a sacola contra o peito e deixou uma lágrima escorrer. Não precisava de mais nada. Daniel estivera ali, como sempre, invisível e preciso. Seguiu viagem com o coração leve. O Mercedes 1620, antes temida, rodava sem pressa. Agora se tornava Jonas olhava o horizonte com olhos novos. Não via apenas árvores e lama, mas a si mesmo refletido em cada curva. No primeiro posto após o fim da estrada, parou para abastecer. Lavou o rosto, tomou um café e sentou-se à sombra de uma árvore. Um frentista puxou conversa. E aí, amigo, de onde você vem? Jonas sorriu cansado. Da estrada mais longa da minha vida. Não falava de quilômetros, mas da jornada interna que havia atravessado. De volta à boleia, colocou sobre o banco do carona os 3 objetos que colecionara: a fotografia, o chaveiro em forma de peixe e o lenço bordado. Ficou olhando para eles como quem olha para um altar. Não eram apenas lembranças, eram sinais de que a estrada fala, mas só escuta quem está disposto a ouvir. Ao chegar em casa, depois de semanas, Jonas não foi procurar descanso imediato. Bateu à porta da ex-mulher e pediu apenas para conversar. Não queria cobrar, nem justificar. Encontrou os filhos, pedir perdão. Ouviu coisas que doeram, mas também abriu espaço para recomeçar. Pela primeira vez, falou sem a máscara de dureza que carregava. Alguns dias depois, com a ajuda de um primo, conseguiu trabalho fixo em uma cooperativa de transporte local. Nada de longas viagens, nada de dias perdidos na solidão da BR. A Scania ficou guardada na garagem como um guerreiro em repouso. Doía vê-la parada, mas ele sabia. Agora, a rota era outra. Às vezes, à noite, precisava Jonas caminhava até a beira do trás. Ficava olhando as estrelas e lembrando de Daniel. Sorria sozinho, lembrando da criança que entregou o bilhete, do andarilho com o chaveiro, da senhora com o envelope. Talvez nunca descobrisse se Daniel era homem, anjo, lenda ou fruto da estrada. Mas uma coisa era certa. Ele havia transformado sua vida, e talvez no fundo fosse esse o milagre. Amigo ou amiga que ficou até aqui comigo nessa história, agora é a sua vez. De qual cidade você está escutando essa jornada? Escreve nos comentários. Quero saber até onde a estrada dessa narrativa alcança. Se essa história tocou você de algum jeito, se fez pensar sobre perdão, recomeços ou sobre a força da estrada, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui cada vídeo é mais do que uma história, é um pedaço de alma. Compartilhe também sua própria experiência. Já viveu algo que parecia impossível de explicar? Já encontrou alguém que mudou sua vida em poucos minutos? Conta aqui, porque sua história pode inspirar outras pessoas da nossa comunidade. E lembre-se, a estrada continua, mas nunca precisa ser solitária. Obrigado por acompanhar até o fim, e que o caminho sempre leve você de volta para casa.